conectando. Olá, Selma. Agora você apareceu para mim. Eu tive a ajuda das universitárias aqui de casa. Faz parte. Teste, saiu. E aí, tudo E depois, bem? na hora, Não, ainda mais esse ao vivo, é assim mesmo, é cheio de imprevistos. Tudo bem, Selma? Eu gostaria de agradecer esse horário que você está aqui disponibilizando com para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né? muito obrigada, Jairo, pelo convite. Para mim é um desafio que eu aceitei assim com não com, assim, com medo, né? Não com receio, mas com medo, porque é uma experiência nova para mim. Porque a minha experiência mais é diálogos com as minhas crianças, com os meus bebês, com os meus colegas de trabalho e com os meus parceiros da educação infantil, que é um encontro presencial, né? Para todas nós, assim, algo virtual ainda é novo e é desafiante, mas ao mesmo tempo é motivador, né? Porque a partir disso a gente está aprendendo sobre novas tecnologias, né? Então, foi um desafio, de certa forma, muito bom e, Muito e vai interessante, agregar mais a nossa. com certeza. Mas você vai tirar isso aqui de letra, Selma. Quem cuida tão bem de tantas crianças assim, a gente vai entrar nesse assunto ainda, vai falar o número de crianças que você cuida lá, vai falar dos desafios que você enfrenta na labuta do dia a dia. Isso aqui vai ser de letra. Pessoal, Eu espero. como eu falei agora há pouco, mas ainda tinha algumas pessoas que não estavam online, esse aqui é um projeto que eu estou desenvolvendo, um projeto de lives. Toda semana eu procuro trazer profissionais que têm bastante conhecimento de causa. Semana passada foi a live da saúde, que a gente falou de um assunto muito importante. Eu recomendo que vocês assistam, tá lá no feed, no IGTV. Nós falamos de medicina de família, de prevenção, foi um assunto bastante importante. E hoje nós vamos falar dos desafios na educação infantil. Então, é um assunto também importante. E eu peço que todos aí acompanhem. Quem tiver dúvidas, perguntas, tem um balãozinho aqui do lado, do interrogação aqui do lado embaixo, na tela. É só enviar a pergunta aí que a gente mais para frente vai responder. Ou então escrever aqui normal mesmo que a gente vai tentando responder. Selma, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco da sua trajetória, falasse onde é que você está trabalhando atualmente. Então, eu sou a professora Selma, né? E agradeço novamente pelo convite dessa oportunidade desse encontro virtual, né? Agradeço a todos e a todos que estão participando. E eu sou pedagoga, especialista em educação infantil e professora de educação infantil. Eu estou como professora desde 2008, vou completar logo os meus 13 anos. Estou na adolescência da educação, como se diz, né? Estou nesse caminho de me tornar a cada dia uma professora que amplie, né, o trabalho com a educação infantil, que é a minha área que eu escolhi de fato trabalhar. Eu não tenho experiências com o ensino fundamental, nem com as outras etapas da educação. Então, desde que me tornei professora, eu estou na educação infantil. Até o momento, eu só trabalhei em duas instituições educacionais públicas, né? Eu não trabalhei na rede privada. Então, eu estou hoje no CEMEI Goiânia Viva, desde 2015, e anteriormente trabalhei no CEMEI 13 de Maio, durante outros 7 anos. E mesmo estando somente em duas instituições, grande parte das instituições do município, a partir de convites de formação continuada, contribuindo com as práticas pedagógicas com os bebês. Então, eu tenho um trânsito, né, de certa forma, não muito grande, mas razoável dentro das instituições, principalmente na região da qual eu faço parte, porque essas redes de conexões, uma vai conhecendo o trabalho da outra e vai contribuindo com essas formações continuadas que acontecem durante todo o ano letivo. Então, eu conheço diferentes realidades, estruturas. Eu comentei com você, Jairo, né, das diferentes estruturas
de prédios que existem da educação infantil aqui em Goiânia. Sim. E lá no CMEI Goiânia Viva, eu já estive lá, fiz visita. Minha amiga Kênia, diretora de lá, fui lá conhecer o espaço muito bacana. Vocês são referências, né? Já vieram até pessoal de fora, internacional, ver a estrutura de vocês, ver a metodologia que vocês aplicam. Então, ali realmente é um espaço muito bacana. E deve ser muito prazeroso, né, Selma? Você criar essa relação com essas crianças e preparar essas crianças realmente com esse primeiro contato com a escolinha. Mas eu gostaria que você falasse para a gente um pouco, Selma, explicasse o que é um CMEI, porque tem muita gente que não tem esse conhecimento. O que é um CMEI, o que Uhum. difere ele de uma creche, se é diferente. Fala um pouquinho para nós a respeito. Tá. O CEMEI, assim, quando a gente fala CEMEI, fala de Goiânia, né, que é a minha área, os olhos brilham, que é um espaço de maravilhamento. É um espaço de constante movimento, de alegrias, de choro, de encontros, né? Então, é um lugar muito vivo que a gente vivencia. Quem entra no CEMEI depois que se apropria, geralmente não quer sair, né? Quando se encontra no CEMEI, quer ficar, porque é um espaço muito acolhedor, né? De apresentar, de mostrar o que acontece, né? Então, o que é um CEMEI? É um Centro Municipal de Educação Infantil, né? Essa nomenclatura é algo que foi se construindo, né, com a assumência da Secretaria Municipal de Educação, quando houve a transição na década de 1998, que o Estado deixa de atender a creche, né, de 0 a 3 anos, e passa, né, a antiga Fundec, a assistência social deixa de atender a creche e passa para a educação de fato, né? Então, essas mudanças de 98 para cá, houve avanços muito grandes, né? Porque até então você fala o sistema de creche, né? Porque tem aquele entendimento de que creche é aquele lugar de deixar a criança para a mãe trabalhar, né? Essa ainda é algo que está dentro da cultura, né? Do pensamento de grande parte da população goiana ou brasileira, porque ainda existe esses espaços educativos ainda, que é um espaço de guarda e cuidado da criança, né? Mas com essas mudanças, com a vinda da creche para a educação infantil, né, para a secretaria, houve mudanças, né, com a contratação de profissionais especializados, com um trabalho pedagógico de qualidade, com documentos que regem a educação infantil. Então, o que compreende a educação infantil? Compreende creche, esse nome creche não vai deixar de existir, porque está nos documentos mandatórios. Creche, que é de 0 a 3 anos, e pré-escola de 4 e 5 anos. Né? Então, a educação infantil é a junção dessas duas faixas etárias, grupos etários que atendem no mesmo espaço educativo. Entendi. Então, essa mudança teve, mas acaba que ali na prática e tudo mais foi uma capacitação melhor, né, dos profissionais e realmente um desenvolvimento, um projeto mais elaborado para receber e Sim. acolher essas crianças. Até então, na época da assistência, tinha-se uma ideia que qualquer pessoa poderia cuidar das crianças. Sim. Tinha uma mãe que não estivesse trabalhando, uma tia, uma parente, né, de alguma criança, não qualquer pessoa que soubesse cuidar, né, de ações de cuidados corporais da criança poderia atender esse grupo. O que de fato foi modificando e agora a gente tem profissionais, né, em formação de magistério, pedagogo. Deu uma travadinha aqui para mim. Oi. Parou? Oi, Selma, tá me escutando? Oi, oi. Aí, voltou.
Ah, sim. Então, são Então, Selma, profissionais, né, que recebem. sim, pode concluir. Não, profissional, então houve essa mudança. Deixou-se de ser qualquer pessoa que poderia cuidar das crianças para um trabalho pedagógico, né, de fato, com proposições de atividades, né, com registro, com avaliação, relatórios avaliativos e tudo que envolve o trabalho pedagógico. Bacana. Olha aqui, eu vou dar um alô para a Julinha, para a Thelma que entrou, para o Rodrigo, Dona Mônica, Fernanda Lucas, sejam bem-vindos, pessoal. Estou conversando aqui com a professora Thelma. Então, Selma, olha eu errando seu nome aqui, porque a mulher que entrou, a convidada é Thelma. Fala aí, professora Thelma. Professora Selma, desculpa. Então, essa profissionalização, né, do cuidador, do professor, do profissional, que acaba evitando e eu acredito que melhorando bastante, que é referente a cuidados, a educação, a projetos pedagógicos e tudo mais, igual você falou. E Selma, fala pra gente se porque o CMEI, qualquer pessoa pode matricular e qualquer família que esteja querendo essa participação pode fazer de fato. Eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona essa inscrição, se é por região de Goiânia, como é que funciona essa questão? Então, anteriormente, né, como eu havia falado, do período da assistência, o atendimento às crianças pequenas só acontecia para as mães e trabalhadoras. Né? E com essas mudanças da LDB, com as diretrizes curriculares, é a garantia do direito da criança do acesso à educação infantil, independente da classe social e econômica da qual ela faz parte. Então, a matrícula, que inicialmente era por lista de caderninho nas instituições, passou para solicitação via telefone e foi mudando até chegar aos atuais moldes, que é pela internet, né, pelo site da Secretaria Municipal de Educação. Então, qualquer família pode solicitar a vaga da sua criança na instituição, independente onde mora, né, moradores de Goiânia podem solicitar. Nós temos até casos de famílias que moram até distantes da instituição, mas que escolheram o espaço do CMEI Goiânia Viva para matricular suas crianças. Entendi. E lá no CMEI Goiânia Viva, quantas crianças vocês cuidam lá? E a sua turma especificamente, são de quantas crianças? Aí deu agora. Acho que deu uma travada. Quantas crianças Oi, atendemos, né? Selma. Você me... Então, no CMEI Goiânia Alô? Viva, nós atendemos 121 crianças que foram matriculadas, né? Entre as vagas remanescentes, mais as crianças novatas, entre veteranos e novatos. Esse ano de 2020 foram matriculadas 121 crianças. 121 crianças. É porque deu uma travadinha. Pois é, Selma, para você ver a capacidade. A fila do CMEIs estão em mais de 10 mil crianças. Lá no CMEI Goiânia Viva, que é referência em Goiânia e até internacionalmente, matricularam 120 crianças, né? Então, para você ver Na verdade, Jairo, na verdade, a gente atende 121, mas que foram matriculadas novatas somente 28. As outras eram já crianças veteranas dos outros agrupamentos, que vão ficando, né, mudando de agrupamento. E a fila para matrícula está com mais de 10 mil crianças. Para a gente ver a necessidade, a importância de melhorar a prefeitura criar mais CMEIs, né? Criar mais estrutura, ter mais profissionais,
e toda a capacitação necessária para suprir essa necessidade da cidade, que é uma cidade tão grande e tem tanta gente procurando educação, procurando melhorar, e a prefeitura tá empacada, né? É uma estrutura muito grande. Depois que a gente conversou, eu até, por curiosidade, fui fazer um levantamento da fila de espera do Goiânia Viva. Não busquei outros, porque não daria tempo de fazer o levantamento das 156 instituições que tem em Goiânia. Certo. Então, nós temos na lista atualmente 41 crianças em lista de espera que são de baixa renda, com Bolsa Família, e 327 crianças que são da demanda normal. Então, tem 368 crianças na lista de espera. Então, uma média de 3 outros CMEs, no mínimo, para atender essas crianças que estão Só daquela na que fila. pediu pro Senai Goiânia Viva. Exato. E vocês, Goiânia Viva. assim, surgiram 21 vagas. 21 ou 28? 28. 28. 28. 28 vagas, para você ver a importância, a necessidade, a urgência, né, de melhorias e criação de novos lugares. E assim, aqui na nossa região, num círculo bem curto, assim, que são instituições próximas, juntamente com Goiânia Viva, tem outros 4 CMEs, né? Que atendem um número maior de crianças, que atendem um número menor, né? Então, são 5 CMEs no total aqui, bem pertinho de onde eu estou, né? Que eu moro aqui na região do CMEI. E é uma logística muito grande, que não é só construir prédio, não é só colocar uma estrutura que comporte as crianças, né? Envolve profissionais, né? Outras estruturas, né? Com banheiros, refeitórios, espaços externos que propiciam que a criança se movimente, que ela não pode ficar confinada dentro de uma sala, né? Então, é uma logística muito grande, né? Por isso que é repensado, não é de um dia para outro ir criando salas, né? Então, é pensado tudo isso. E a sua turma, Selma, são de quantas crianças? No agrupamento de 1 ano, nós são 18 crianças, que sou eu como professora e 2 auxiliares de atividades educativas. Uhum. No agrupamento de 2 anos, que eu estou à tarde, são 20 crianças para 2 profissionais, uma professora e um auxiliar. Então, eu me divido nessas 2 turmas. Bacana. Selma, e você, qual que é a importância que você acha e, assim, qual a real diferença de uma criança que está matriculada no CMEI, por exemplo, entrou lá desde o início e parte para a alfabetização, que é aos 6, 7 anos? A partir do ingresso no ensino fundamental, que inicia-se esse processo de leitura e escrita efetivo, né? Sim. Mas que ele acontece desde bebê com as crianças, não da forma sistematizada da escola, mas que é ofertado, né? A leitura, a fala, né? Planejada, né? Momentos, né? De leitura, de acesso a livros, acesso a cartazes, né? Que estejam ao alcance da criança, e ela vai se apropriando desses conceitos linguísticos de escrita, de fala, né? Então, o ambiente do CME é um ambiente muito falante, né? O tempo todo é essa interlocução entre professora e criança, conversando, dialogando. É isso que faz com que a criança se aproprie da fala, se aproprie dessa capacidade de comunicação, né? Através da música, da brincadeira, uma infinidade de coisas. E qual que é ali a tarefa, os afazeres que você mais gosta de fazer com a criançada, Selma? Fala pra gente um Tudo pouco. envolve brincar, né? A gente precisa se entregar à brincadeira. Aí eu fico lembrando, dá vontade de chorar, né? De saudade. Nossa, imagina. Porque é muito rico. Tem até os projetos de trabalho que a gente sempre desenvolve, porque envolve a participação da família, né? Tem projetos fantásticos, porque são coisas que a gente observa do interesse da criança. As rodinhas, né?
desde bebês, né? Lá do azinho com a professora Neuza, eles já começam a compreender essa dinâmica do que é uma rodinha, que é aquele encontro coletivo, para eles serem escutados, eles também escutarem ao adulto e aos outros colegas, para cantar, para contar história, para saber da rotina, do cotidiano que a gente está vivendo, né? Então, isso são as práticas que vão constituindo esses sujeitos, né? Essa rotina que é um cotidiano, desde a chegada até na hora que ele vai embora, que dá segurança emocional para a criança, que dá estabilidade. E tem um período integral, né? E tem meio período e o período integral que a criança fica. Exatamente. No ato da matrícula é a escolha da família. Ou ela fica em período parcial, que é de 4 horas e 30 minutos, ou período integral, que é das 7 às 17h30, que compreende um período maior. Então, assim, vocês são uma família para essas crianças mesmo, né? Porque muitas vezes a criança ela passa mais tempo com vocês do que na própria casa, porque chega às 7 horas da manhã e vai embora só no fim da tarde. Sim. Tem algumas crianças que de lá, na hora que vão embora, se recusam veementemente a ir embora, porque é ficar no CMEI. E a gente brinca, vai virar a guarda do CMEI porque não quer ir embora, né? Quer ficar aqui. Eu tô indo embora, eu faço isso com eles para ver que eles saberem que tem, que vai e volta. Porque no início, quando chegam novatos, né, assim, tem toda ainda tem um processo ainda de reconhecimento, de apropriação daquele espaço, né? Então acontece o choro, né? Porque tudo é novo, né? Para qualquer pessoa, tudo novo assusta. Então, para quem chega de início e não compreende que aquilo faz parte do processo, acha que está acontecendo algo muito errado, porque a criança está chorando. Mas ela chora e ela para. Depois ela chora um pouquinho mais, ela para. E depois ela quer dar tchau pro pai lá no portão. Ela não quer que o pai nem entre mais. Então, ela se apropria daquele espaço, de todo o ambiente, que é tudo pensado para ela. Eu tenho um priminho que está matriculado no CME, ele frequenta e ele está morrendo de saudade. Ele morre de saudade dos amiguinhos dele, principalmente nessa época, né, complicada, principalmente para as crianças. E a importância de ter profissionais igual você, que ama o que faz e tem essa dedicação especial. As crianças também sentem isso, né, Selma? Sentem. Para nós, esse foi um rompimento assim drástico. Algo nunca imaginado nem vivido por nenhum de nós, né? Só os nossos avós ou bisavós, quem tem, pode ter vivenciado uma pandemia anteriormente. Então, nunca se imaginou isso, esse distanciamento que físico, né, social, de comunicação, que percorreu a nossa vida. As crianças, elas estão perdidas e estão e não é errado estar, né? Porque elas deixam de estar onde elas foram para voltar no dia seguinte como nós e não voltaram mais, Sim. né? E querem voltar e não pode porque tem os protocolos de segurança, não pode visitar o CMEI porque a gente precisa garantir a segurança, integridade dos profissionais, né? A gente não quer ninguém doente, então a gente tem que pensar. É doído, né? Mas a gente tem que mediar. E Não Selma, somos que vai mediar. qual que é a base, qual que é a estrutura que a prefeitura está dando para vocês, profissionais e para os CMEs, nessa época de pandemia? Como é que tá? Porque, assim, é fundamental a relação das crianças, igual você está falando. Nessa idade, essa relação para desenvolver e tudo mais é fundamental. Mas, devido à grave situação que estamos vivendo, tem que se virar, né? Quais são os sistemas que a prefeitura está usando? Como é que está essa questão? Então, a princípio, o nosso principal meio de comunicação no momento são os aplicativos de mensagens, né? Que esses eles conseguem atingir mais rápido as famílias. Porque é um aplicativo de fácil uso, que as famílias, né, grande, acho que 99, 98% tem um celular com aplicativo de mensagem e as comunicações importantes, elas chegam rapidamente, né?
postou lá, a família leu, já pergunta, questiona, a gente já vai fazendo essa comunicação sem ter que ficar usando só o telefone, né? Acho que as pessoas estão perdendo até o costume de usar o telefone em si, né? Tudo é por WhatsApp, não fazendo propaganda. Então, essa é a ferramenta que a gente mais tem usado, né, institucionalmente, para ter essa comunicação. Né? Cada instituição tem propostas diferentes para fazer essa comunicação com a família, tem os encontros virtuais, né, que são orientados para serem feitas reuniões com as famílias, com as crianças, por plataformas também de imagem, né, de vídeo. E tem as plataformas, né, os portais que a Secretaria, desde abril, tem organizado para que as famílias tenham acesso aos conteúdos que são trabalhados na educação infantil. Né? São conteúdos cuidadosamente organizados, pensados, né, pelo Departamento de Educação Infantil, que é o portal Conexão Escola, que ele é acessado tanto pela internet como pela TV aberta, pelo canal TV da UFG, né? Todos os dias às 14h30. Então, esse primeiro movimento, o Conexão Escola, mas que a gente ainda não consegue, né? Eu tô falando assim, a opinião minha, ter uma dimensão de quem está acompanhando, né? A gente sabe que certamente muitas famílias estão acompanhando, mas às vezes não atinge todos, né? E tem o portal do AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem Híbrida, que está em fase de implantação, né? Ele foi lançado e agora é todo um processo de implantação com o credenciamento das instituições, dos professores, dos alunos, que existe a forma de acesso pelo CPF de cada um desses, né, dessas crianças, desses jovens, adultos, professores. Né? Então, é um portal que ainda está nesse movimento de construção. Da educação infantil ainda não está em pleno funcionamento. Os professores estão planejando, pensando já na possibilidade dessa postagem no portal. Entendi. Que precisa o quanto antes, né, para não perder esse vínculo, porque o principal problema que eu enxergo nessa questão, principalmente nessa idade, que é até de 0 a 6 anos, 7 anos, é a criança não perder esse vínculo com as professoras, com a escola, com os coleguinhas, e isso é fundamental para elas até passar a enfrentar esse problema que está deixando todo mundo desnorteado. Ó, Selma. Esse ambiente virtual, ele veio para ficar, né? Mesmo que logo daqui certo tempo a gente volte para o encontro presencial, o ambiente virtual ele vem, né? O ensino online ele não vai deixar de existir, porque ele será um complemento a mais do trabalho. Então, forçou, né, a gente adaptar. Isso. Desculpa falar por cima, pode complementar? Não, então é importante, assim, então esse ambiente ele veio para ficar, né? Ele vai ser amplamente utilizado, né, agora e posteriormente, e vai ser um complemento do trabalho, né, que nós vamos desenvolver. Eu gosto de fazer analogia que, assim, quando surge guerras e tudo mais, sempre força um desenvolvimento. E essa guerra que nós estamos vivendo, apesar do inimigo ser um vírus e tudo, ela forçou essa questão de conectividade, de ser tudo digital e tudo mais. Infelizmente, teve essa... a duras penas teve que nós tivemos que nos reinventar. Não tem como. Professor a caneta vai ser um dinossauro, né? Não ofendendo, porque a demanda é uma exigência a mais, né? Assim, nós que já estamos há algum tempo, né? Já temos uma certa experiência,
a gente está a duras penas aprendendo, não é fácil, né? De mais jovens. Igual eu falei, meu pai é professor. E ele, assim, de 50 anos de carreira quase, ele vai me bater aqui e falar isso, mas, assim, ele nunca imaginou dar uma aula através de um celular. E ele foi obrigado a se adaptar. E no começo eu ajudava ele e tudo mais. Só que ele sente essa saudade de ter o aluno ali conversando com ele, tocar o hino do Flamengo quando ele chega na sala de aula. Tem Então, tudo toda isso. uma farra, né? Selma, o pessoal É aqui muito tá só elogios diferente, para é você. muito impessoal, né? Assim, mesmo porque a gente esteja assim nos olhando, mas ainda há uma impessoalidade, porque a educação infantil ela é feita de corpo, né? O corpo da criança com o corpo do adulto, são toques, né? São trocas de olhares que um compreende o outro, são falas. Então, isso é a presença física, né? Então, isso não substitui, não tem tecnologia que substitui esse contato físico entre crianças e adultos e as suas famílias. Ó, a Cláudia falou que a filha dela, Elisa, vai ser uma dessas que não quer ir embora. Você falou que chega lá no CMEI e Ah, depois não legal. quer ir embora. Selma, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre como é que você enxerga os jovens hoje em dia, né? A infância no Brasil. Como é que está essa situação da infância no Brasil? É pensar a infância com dor no coração, né? Eu penso nas infâncias que eu tenho, né, sobre o meu olhar, né, que a gente acredita que esteja atendendo plenamente dentro das possibilidades para aquele grupo de crianças, mas tem as outras crianças e as outras infâncias que estão longe desses espaços coletivos, né? E que não têm se pensado. Existem políticas públicas, programas governamentais, mas que eles não acontecem, eles não saem do papel, né? Tem os lançamentos, tudo muito bonito, mas eles não estão acontecendo, né? As crianças deixam de ter segurança alimentar, cuidados, né, físico, integridade física, emocional, famílias desestruturadas por falta de emprego, por falta de comida. Tudo isso é muito doído. E a infância, a primeiríssima infância é o nosso bem maior, né? É o futuro da geração do país. Que são esses, né, esses nossos pequenos seres que, cheios de potência, vão construir, dar continuidade, né, da geração do país, né, com a sua aprendizagem, com as pesquisas científicas, com as tecnologias, né? E são elas que vão seguir à frente, né? Nós estamos aqui no caminho para apresentar e as crianças vêm nos representar. Então é muito doído pensar, né, que tem muita criança desassistida, mesmo, né, não por conta somente da pandemia, mas assim, fisicamente, né, a gente vê que nem todas são atendidas, né? Muitas famílias não têm conhecimento de como matricular uma criança no CMEI, não tem informação. Nós temos muitas famílias, pais jovens que têm pouca instrução, né? Não conseguem minimamente compreender um bilhete, né? Ler um comunicado, porque precisou deixar a escola muito cedo para trabalhar, para sobreviver, Sim. né? Então a gente tem que pensar muito, né? Acho que um plano de governo é pensar essas crianças, é um investimento a longo prazo que reverberará futuramente. E é um investimento inteligente, né? De forma inteligente, que às vezes vai ficar mais barato para o município, para o estado e para o governo federal investir numa educação de qualidade, desde a época infantil, do que só pensar lá na frente, pensar só em faculdades e tudo mais, mas não preparar essa criança e esse jovem até chegar lá. Então, isso aí que você falou é muito importante. O investimento Sim, tem que surgir na base. Tem que ter um olhar especial para as crianças, porque elas que são o futuro. E se faltar investimento, faltar dedicação, elas vão perder o interesse e vão sair, vão para outros caminhos
que não são interessantes e, igual você falou, vai criar algum adulto e tudo mais que às vezes tem dificuldade de ler um bilhete, né? E, Selma, o que você falou aí é bem interessante, que tem muita gente que não sabe. Uma das partes do CNEI, da estruturação, é uma cozinha especializada, você tem um profissional ali da alimentação. Fala pra gente um pouquinho disso aí e fala como é que está funcionando o kit da merenda dos alunos, por favor. Então, a alimentação das crianças é algo muito bem pensado, né? Ela não é qualquer tipo de alimento. Ele parte de um cardápio previamente aprovado, acompanhado por nutricionistas do Departamento de Alimentação da Secretaria, e as verbas são especificamente para aquisição de alimentos para as crianças, né? Não é professor se alimentando na instituição, não, são exclusivamente para as crianças. Então, esses alimentos são preparados, né, diariamente, né, tudo com legumes frescos, né, muito bem preparados, né, as cozinheiras são pessoas muito dedicadas, né, que pensam que o alimento é amor, é uma dedicação que você traz para a criança para complementar aquele momento que ela se encontra na instituição. Em relação ao kit, né, desde o primeiro semestre, a instituição tem recebido uma verba, né, de R$ 30 por criança matriculada para aquisição de alguns alimentos que também são previamente definidos, que são alimentos básicos, né, para que possam subsidiar minimamente a alimentação das crianças, que é no valor de R$ 30. Bacana, aí é o valor de R$ 30 e faz o kit para cada criança. Então, uma família que tiver duas crianças, três, recebe três kits. Exatamente. Entendi, bacana. Porque, Tanto no CNEI como na escola também. assim, é um valor pouco, bem pouco, principalmente se a gente pensar na atual situação que está 1 quilo de arroz e tudo mais. Então, vocês fazem milagre, porque o Sim. dinheiro vai para a instituição e vocês que fazem as compras, né? Então, Exato. Então, tem uma verba específica do PAF, né, do Programa de Financiamento da Educação, que vem, né, para as crianças de creche é um valor, poucos centavos, acho que não chega a R$ 1 diário. E para a escola, outro valor também, que é um pouquinho a mais. E a criança faz 5 refeições na instituição. É o café da manhã, a colação, que é uma fruta, o almoço, o lanche e o jantar. E o jantar é um jantar mesmo: arroz, feijão, carne, verduras, né? Uma sopa com bastante legumes. Então, a instituição faz milagres, né? Com doações, com parcerias com a comunidade local, com rifas, com bazares, né? É o que complementa. Isso depende muito da gestão. sim. Né? Então, a gestão que vai se organizando, pesquisando e organizando, ela consegue plenamente atender a alimentação das crianças. Bacana. Meu priminho que é do CIMEI, tem dia que ele chega lá, fala que jantou galinhada, tem dia que ele fala que jantou Sim. 2 vezes. Ele gosta muito. É importante pensar também, Jairo, que para algumas crianças, o jantar é a última refeição que ela vai fazer no dia. Né? Não é assim fazer pieguismo, não, porque a gente tem, né? A gente conhece, passa pela nossa história de crianças que não têm o que comer em casa. Sim. Então, ela minimamente ela quer comer porque sabe que depois não vai ter nada em casa, né? Sim. Ou não vai ter algo que seja suficiente para atender a sua necessidade. Teve um evento que eu fiz, que foi, eu colhi alimentos, a entrada ganhava um desconto na entrada se levasse 1 quilo de alimentos. E esses alimentos que nós recolhemos ali, a gente levou para um CMEI, o CMEI creche, Casa do Caminho. Certo. Sabe onde é? Eu já ouvi falar, é uma instituição conveniada. Isso, é ali na região norte. E aí nós levamos lá e
o rapaz que é o diretor de lá falou que tinha crianças ali que comia na sexta-feira e ia voltar a comer só na segunda. Então, a importância daqueles alimentos que nós estávamos levando ali para aquelas crianças. Se alguém quiser doar, Selma, como é que faz lá com vocês? É só procurar a instituição, né? Nós temos nossos canais de comunicação, a gente pode passar telefone. As doações sempre são bem-vindas, né? Às vezes algo que não possa ser utilizado pelas crianças, por exemplo, um objeto, alguma coisa a gente vende, faz dinheiro com isso, né? O ano passado nós fizemos uma rifa que arrecadou dinheiro também com bicicleta, com tablet. A gente movimenta, né? Então, são esses caminhos, esses recursos. Por exemplo, eu vou falar da Kênia, que eu sei que ela está me ouvindo, ela gosta muito de passear. Então, geralmente, tem alguns passeios que não tem o ônibus da secretaria, que são passeios fora dos eventos da secretaria. Então, esses dinheiros que a gente vai juntando do bazar, de venda de alguma coisa, é para alocação do ônibus, para que a gente possa garantir para as crianças, né, principalmente as maiorzinhas, que têm maior condição de sair, né, de locomoção, de conhecer espaços novos da nossa cidade, parques, né, cinema, teatro, tudo que envolve o projeto educativo da instituição. Surgiu um projeto da professora, vamos fazer um passeio? Tá lá, o ônibus lá, 7 da manhã, esperando as crianças. É uma diversão só. Muito bacana, muito bacana. Você falou, né? É interesse da gestão de vocês. Por isso que vocês fazem esse trabalho excepcional, que é referência aí para a Goiânia toda e até para os chineses. Eu gostaria, assim, também de ressaltar, né? Eu acho que lógico que eu já tenho que puxar a sardinha para nós, né? Pelo espaço do qual eu represento. Mas é bom também, tem muita instituição com trabalhos fantásticos, né? Não é só Goiânia Viva, né? A gente fala, e tem, né? A gente precisa também colocar em pauta, né? Para as pessoas que estão acompanhando você, né? Para que saibam que tem muito trabalho, muito, né? A gente tem profissionais qualificados, especialistas, mestres, doutores em educação, que trabalham de forma efetiva para a educação infantil de qualidade, né? Que estão no embate, na discussão, sejam em sala de aula, na gestão, na coordenação, como apoio, como formador, né? Nas gerências da educação. Então, a gente tem uma rede muito grande de profissionais muito qualificados, né? E que ultrapassa os limites das nossas possibilidades, né? Como eu havia falado com você, a gente é uma dedicação para mais do que é da função de somente ser professora, né? É ser uma professora que faz uma diferença, né? Ser professores que fazem diferença. Sim. Eu já estudei em escola pública, Selma, e era notório os professores que amavam o que faz, que se dedicavam, que investiam dinheiro do próprio bolso para ter uma educação de qualidade e tudo mais. E isso eu acho fundamental. Eu tenho o exemplo da minha avó, do meu pai, a importância do professor. Não existe nenhum profissional sem ter uma educação de qualidade. Então, o investimento nos professores é fundamental. Dar uma estrutura para o professor poder lecionar, poder ensinar, exercer seu ofício, porque precisa de uma remuneração muito boa, porque é fundamental um professor ganhar bem para estar tranquilo em casa, para poder dedicar ao seu ofício. Então, essa valorização que a gente tem que lutar sempre e apoiar, né, Cel? Sim, a gente fala do piso nacional, né, dos professores, mas a valorização ela não passa só pelo piso, pelo salário, porque em termos gerais, o salário do professor não é um grande salário, né? Pensando nas responsabilidades educacionais do volume de trabalho que a gente desenvolve, né? Porque a gente está na instituição 21 horas semanais, 9 horas no espaço de casa, que ultrapassa enormemente
essa carga horária para planejamento, para estudo, para formação, para especialização, né? E tudo isso é fora do horário de trabalho. Sim. Porque no CMEI, nós não temos um profissional a mais para atender as crianças enquanto a professora está estudando, o auxiliar está estudando. Né? Tudo é assim muito corrido. Muitas vezes nem acontece esse estudo para a gente garantir a segurança das crianças. Como que eu vou deixar meu colega sozinho e vou estudar? Como que eu vou conseguir pensar em planejamento e estudo se meu colega está só com as crianças? Então, não comparando, mas, por exemplo, na escola tem o professor de educação física, o professor de apoio, que substitui o professor para esse momento, e no CMEI nós não temos. Sim. No CMEI, por exemplo, nosso, em CMEI de grande porte, de muitos agrupamentos, tem dia que faltam 4 profissionais. E acontece, E assim, né? avisa, isso acontece com muita frequência, avisa assim, 10 minutos para 7. E como que a gente vai fazer? Vai pegar a criança e mandar embora para casa? Não acontece, a gente tem que atender. Então, a coordenadora fica lá, né? As coordenadoras apagando fogo. Pega um grupo para cá, leva para lá, pega um auxiliar de cá, leva para outra. A professora trabalha sozinha com esse grupo maior. Então, essas demandas que vão trazendo esse desgaste, né? Essa desvalorização. Porque o salário, o piso nacional atual é R$ 2.886, né? Nós temos agrega algumas gratificações que são de carreira, né? Para o profissional que está em sala de aula. Mas, por exemplo, para um aumento de 30% do nosso salário, nós temos que fazer 1.080 horas de um curso de especialização. São 1 ano e meio de um curso de E especialização. que horas que você vai fazer esse curso, né? Porque você trabalha de manhã à tarde e terceiro horário, que é à noite, para elaborar as tarefas e os afazeres ali da escola muitas vezes. Eu estava vendo uma pesquisa que o professor no Brasil recebe até 50% a menos do que em países desenvolvidos. E recebe também, chega a 70% do salário do Chile. Então, assim, se nós queremos ser um país desenvolvido, temos que investir bastante nos professores. Exatamente. Eu apoio você nessa questão, porque minimamente para um professor, um professor que está em sala de aula, um coordenador, para que ele possa minimamente ter condições econômicas suficientes, né, para sustentar a sua casa, contribuir ainda mais, você tem que trabalhar 2 horários. Eu faço 60 horas, não sei como. Sim. 42 em sala e 18 semanais, que vai além de tudo isso. Né? Então, eu estou em constante formação, estudo, né? Então, tudo isso vai gerando, né, um acarretamento de condições precárias, né, que depois vão reverberar no adoecimento do professor, né? Essa exaustão, esse desânimo, que vai acontecendo, um adoecimento frequente dos professores. Eu até trouxe uma citação aqui do Leandro Carnal, que eu queria já compartilhar. Se você não tem poder psíquico, fuja da sala de aula, pois quem tem irá perder. Rir para não chorar, né? Porque realmente. Não é realidade. Né? São raros os professores que estão aguentando, e quem aguenta está a ponto de desligar, né? Porque não é fácil. Mesmo na pandemia tá tudo tranquilo, tá não, a cabeça tá a mil, porque você não sabe o que vai acontecer, como que vai ser esse retorno, né? Como, né, lidar com tudo isso, né? Ficar trancafiado, sem perspectivas, tudo isso acarreta, né? Dá medo do que vai acontecer. Sim. Realmente é uma situação muito complicada, que nós temos que olhar com melhores olhos para vocês, professores, dar a valorização que vocês merecem. Se a gente quiser ser um país melhor, eu sempre acreditei nisso, de investir muito na educação, mas infelizmente parece que o interesse, né, de quem está lá em cima, de quem está com o poder da caneta, muitas vezes é não deixar a população questionar, ser inteligente.
Então, muitos interesses escusos aí, né? Que a gente tem que E lutar, que a né? gente tem que lutar contra isso. Educação é poder, né? E não fazer proselitismo político, porque, assim, enquanto profissional da educação, eu tenho que ser um ser político. Eu preciso defender a minha classe social, defender minhas crianças, defender o espaço do qual eu estou. Se eu não faço isso, eu estou no lugar errado. Né? O profissional tem que saber onde ele está, ele precisa defender. Não é fazer política partidária, mas ser um ser político que discute, que reflete, que contribui para que suas crianças, né, sejam sujeitos ativos, né, que saibam questionar, né, não serem seres submissos que tem que aceitar tudo. Não tem que aceitar, nós não somos seres para aceitar, né? Então Theo, a gente tem que entender que precisa aceitar. sim. Infelizmente, como teve aquele contratempo lá no início da live, o assunto está muito bom, está muito importante, mas o Instagram me notificou aqui que tem apenas mais 1 minuto e meio para a gente encerrar Ai, que nossa live. pena. Eu peço desculpas aí, algumas pessoas Não, fizeram perguntas e tudo mais, mas eu queria que você desse esse recado aí, Selma, que você falasse dessa importância mais um pouco, porque está muito bom de escutar. Só que nós temos 1 minuto. ah, tá. Eu quero agradecer a todos. Gostaria muito de ler todos os comentários que vocês tiverem. Depois vocês postem lá no meu Instagram ou do Jário, porque eu vou ler com muito carinho. Eu estou muito feliz porque falar de educação infantil para mim é algo que me deixa muito feliz, né? Então, eu teria assim, o medo inicial era de falar essa 1 hora, mas acho que eu falaria 5 horas seguidas sem ver o tempo passar. Agradeço de coração a todos vocês. E é muito bom ouvir você falar, principalmente quando a gente vê que essa dedicação e esse amor é tão importante. E eu fico feliz que a gente tem pessoas assim como você, como a Kênia, como o meu pai, todo mundo que dedica a educação com tanto amor. Então, um abraço, Kênia, até mais. Muito obrigado pelo tempo aí Tchau, disponibilizado. Tchau, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. tchau. Até mais. A gente Até se encontra mais. por aí, virtualmente.